Olá, gente, bom dia, né? Para quem entrou depois que eu me apresentei brevemente, o Pablo já falou o meu nome, né? Sou de Janira, sou psicóloga. Eu gosto de brincar dizendo que eu não digo o ano que eu me formei, porque aí vocês vão calcular minha faixa etária, né? Mas eu tenho mais de 20 anos de formada. E atualmente, né, estou na coordenação do Serviço de Psicologia Aplicada, da Estácio, aqui em Fortaleza, Centro Universitário Estácio Ceará. Na Estácio, eu trabalho com supervisão clínica, né, além de coordenação da clínica, eu trabalho também como supervisora, e no consultório como psicoterapeuta, né. Como eu tenho também especialização em psicopedagogia, eu atendo crianças e adolescentes, né, nos seus processos de ensino e aprendizagem, e faço orientação profissional e outras coisas mais, né, que aqui no momento não cabem. Mas sou professora, né, além de psicóloga, sou professora. Hoje eu não sei mais se eu sou psicóloga ou mais professora, mas esses dois lugares, eles convivem, né, eles estão presentes na minha rotina. E eu também sou facilitadora da formação em ACP, né? É uma coisa que me dá muita satisfação, né? Sempre que eu vou facilitar um módulo, é um momento de muita alegria, porque é, é bom encontrar pessoas que, de certo modo, compartilham da nossa visão de homem e de mundo, né? E na formação é muito interessante. Os coordenadores, eles nos dão uma liberdade de trabalhar da melhor forma possível, da forma mais confortável possível, e isso é muito bom para quem vai facilitar, né? Deixa eu falar um pouco sobre o meu encontro, né, com a ACP e como é que ela vem estando presente na minha vida até então, né? Entrei na faculdade querendo trabalhar com psicologia clínica, né, como a maioria dos estudantes, e a primeira abordagem que eu conheci, né, a primeira perspectiva foi a psicanálise, né? E eu me apaixonei pela psicanálise, participei de grupo de estudo, comprei a coleção do Freud e tudo, e vim estudando muito psicanálise, e de um momento, no 8º semestre, em que eu tive uma disciplina acho que era psicologia humanista, ou era ACP mesmo, com a professora Virgínia Moreira, eu me apaixonei pelo que ela estava falando, né, e me identifiquei com aquela proposta de trabalho na psicologia de intervenção, considerando esse homem, né, como um ser em construção, como essa pessoa dotada de possibilidades de potencial de crescimento. Então, a partir desse momento, né, eu brinco dizendo que eu me divorciei do Freud e me aliei ao Rogers. Então, essa disciplina ela foi um marco, né, na minha vida acadêmica e, consequentemente, na minha vida profissional. Antes mesmo de concluir a graduação, eu iniciei a formação em ACP com ela mesmo, um grupo que ela tinha, e depois fiz formação também em Gestalt terapia, né? De lá até aqui, trabalhei em diversas áreas da psicologia, até que em 2000 entrei na docência, né? Então, hoje eu dou aula tanto em graduação como em cursos de pós, bem como na formação também. Ok? Então, isso é um pouco de mim, né? Dizer que essa é a primeira vez que eu participo de uma aula desse tipo, então eu penso que a gente pode construir, né, esse momento juntos, e depois vocês darem um feedback do que precisa ser melhorado. As minhas aulas, elas costumam ser muito interativas, né, então eu interajo muito com o aluno, no sentido de ele participar, dele se colocar, né, se posicionar, de contribuir realmente. Então, nesse modelo aqui, foi inclusive o modelo que eu sugeri aos meninos da coordenação, da gente dar esse primeiro momento e depois abrir para as perguntas e a gente interagir. O ideal seria que a gente fosse interagindo à medida que eu fosse falando, mas aí, por conta da organização do vídeo, né, da conversa, da reunião, fica um pouco inviável isso.
mas aí vocês vão anotando que vocês consideram que ficou em dúvida, né? E aí a gente vai, no bloco das perguntas, a gente vai dialogando. Vi que a maioria já é psicólogo formado e os que são alunos já estão nono e 10º semestre, então já são psicólogos, né, praticamente, e isso pode ser bem interessante, né? Talvez vocês possam contribuir muito para a aula, no sentido de trazer a experiência de vocês, de trazer, né, a perspectiva de vocês também, que é diversa da minha e que a gente pode se complementar aqui, tá ok? Então, o tema, né, da nossa aula, processo psicoterapêutico na ACP, né? Por que eu pensei nesse tema? Por que eu sugeri essa aula? Primeiro porque é o que faz parte da minha vivência, né, no dia a dia, tanto na clínica como na supervisão, né, que eu dou supervisão, além da supervisão na instituição, na faculdade, dou supervisão no consultório também, para psicólogos. Porque eu achei um tema, né, além disso, que é um tema genérico, geral, e que ele vai permitir que, além de falar do que é a psicoterapia em si, enquanto processo, a gente abordar as especificidades desse processo na perspectiva da ACP, né? Então, eu queria começar com a pergunta, né, que eu faço a vocês, e vou tentar desenvolver aqui um pouco. Quando a gente fala de processo psicoterapêutico ou psicoterápico, né, rolou até uma discussão aqui quando eu fui propor com o Pablo e o Emanuel se era psicoterápico ou psicoterapêutico, e a gente achou mais bonito psicoterapêutico, né, Pablo? Então, quando a gente fala processo psicoterapêutico, de que é que a gente está falando? Né? Por que processo? Por que utilizar essa expressão processo? Né? E aí, o que eu acredito é que, quando a gente utiliza a expressão processo psicoterapêutico, a gente está falando realmente de um processo como um movimento, né? De uma pessoa que chega de determinada forma e ela vai, né, à medida que os encontros vão acontecendo, essa pessoa vai se movimentando, né, se afastando de um estado ou de um estágio, né, em que os sentimentos, as suas formas de significar, né, as coisas do mundo, as suas coisas da vida, não são reconhecidos por ela, e ela vai se movendo, né, para um estado, e aí a gente vai entender esse estado não somente como um estado estático, mas uma forma de se ver no mundo, né, em que as vivências, né, e a sua forma de ser, que vai ser aquela que mais se aproxima daquilo que ele realmente é, ela vai começa a ser aceita por ela, né? E aí, entendendo essa psicoterapia como processo, né, eu vou trazer aqui para a gente dialogar posteriormente, se existem condições, né, necessárias para que esse processo ocorra. Né, a gente pode se perguntar, né, o que é que precisa acontecer, que contexto precisa estar estabelecido para que a psicoterapia ela se desenvolva, né? E aí, é claro, eu vou falar de uma perspectiva inicialmente mais genérica, mais geral, e depois a gente vai trazer isso para o contexto da abordagem centrada na pessoa, tá bom? Então, uma das primeiras condições que eu considero necessárias, né, seria o estabelecimento de uma relação psicológica entre os participantes que se comunicam, né? Então, é preciso que essa relação, né, em que duas pessoas estejam disponíveis para se encontrarem e estarem juntas, e a partir daí estabelecerem uma relação, né, que ela vai surgir a partir da criação de um vínculo, para que possa acontecer a comunicação realmente, né? Porque a gente vai entender que é a partir da fala que essa comunicação, que esse processo vai se dar,
tá? E essa relação, como eu falei, é uma relação psicológica, né? Ela não pode estar fundamentada a contatos superficiais, né? A troca de informações, a amenidades ou conversa de passatempo. Ela tem que ser uma relação interpessoal, né? Entre duas pessoas e que essa relação ela possibilite trocas, tá? Em alguns contextos psicoterápicos, né, que são fundamentados por visões de homem e de mundo, digamos assim, mais assimétricas, né? O psicoterapeuta ele assume um lugar mais daquele que vai interpretar, daquele que vai direcionar o processo, e daquele que vai, de alguma forma, conduzir isso numa posição, digamos, mais diferenciada com relação ao cliente, né? A gente vai entender que na abordagem centrada na pessoa, essa assimetria, ela é bem diminuída, ela é bem reduzida, que exatamente foi a proposta do Rogers, né? De quê? De que o centro desse processo, ele não seja o psicoterapeuta, né, especificamente. Que o centro desse processo vai estar no cliente, né, na pessoa que procura, que buscou essa relação, que é uma relação de ajuda. No entanto, hoje a gente entende que essa relação é muito mais bicentrada, ou seja, centrada nos dois, né, visto que é uma relação, do que focada no terapeuta ou focada no cliente, né? E talvez essa tenha sido, né, o grande fator, aspecto que traz o Rogers, né, enquanto teórico da ACP, como um grande revolucionário, né? O Rogers ele tirou o lugar, né, central do psicoterapeuta, posteriormente do professor, posteriormente isso nas relações também, e ele propôs que a relação fosse o centro desse processo, não nenhum nem outro, né? Então, hoje a gente fala numa relação até bicentrada, tá? Outra característica é que exista, né, que esteja presente essa disponibilidade de ambas as partes para trabalharem juntas, né, para se engajarem pessoalmente, com esse máximo de abertura, de sinceridade, né, de disposição para estar com o outro. E isso eu estou falando de modo geral, né? Depois a gente vai especificar mais para a CP. Então, essa disponibilidade de estarem trabalharem juntas também é uma das outras características dessa relação. E aí, uma das coisas que a gente tem que ressaltar, né? A prática da psicoterapia, né, ou a atuação em psicoterapia, ela vai além de uma competência técnica, né, ou teórica. Eu acredito que ela vai para uma disponibilidade de estar com o outro. Eu penso que o psicoterapeuta, ele além do conhecimento, da teoria, né, do domínio, digamos assim, ele precisa ter o que eu chamo, né, de amor, né, e não um amor direcionado, né, à pessoa, mas um amor ao humano, de forma geral, né, além de uma disponibilidade, de uma abertura para entrar em contato com a diversidade, né. Eu, enquanto supervisora, eu tenho muito contato com os novos psicólogos, né, os psicólogos em formação, e eu percebo muito essa dificuldade de entender, principalmente quando a gente fala de ACP, que não existem técnicas específicas ou um direcionamento com relação às intervenções, né? E aí eu tento explicar que é na relação que esse processo ele vai se desenvolver, né? É no estar junto com o cliente, né? No estar presente, nas famosas condições facilitadoras, né? Atitudes facilitadoras, que a gente vai falar um pouco, né, em breve. Então, essa competência vai além da competência técnica. Ela é uma competência, inclusive em termos de abertura para a vida do próprio psicoterapeuta, né? Então, eu penso que
o psicoterapeuta, aquele que se abre para viver, para encontrar com a diversidade, para se deparar com a alteridade, para estar aberto às possibilidades do humano que se manifestam, né, de diversas formas, ele pode ter todo o conhecimento teórico, mas ele não vai ser um bom psicoterapeuta, né? E aí eu estou falando isso independente de estar nas abordagens humanistas, nas escolas psicodinâmicas, nas comportamentais, independente disso, né? Então, essa abertura para o outro, a questão de você se deparar com uma demanda específica e ela não te parecer assustadora, né? Ela não te fazer levantar a sobrancelha e se assustar a ponto do cliente, né, se perceber isso e se espantar e dizer, puxa vida, será que o que eu estou trazendo é assim tão estranho, né, que até o psicólogo se espanta com o que eu estou falando, né? Então, e é uma coisa que eu trabalho muito com supervisionandos, é nesse sentido, de que a gente precisa viver, né? Viver para além dos livros, para além da faculdade, para além do que as teorias elas propõem. A gente precisa entrar em contato com aquilo que é diferente da gente, para não se ter esse estranhamento, né? Porque a gente tem que entender que, embora o ser humano ele tenha manifestações diversas, né, de comportamentos, de atitude, de emoções, de sentimentos, tudo que acontecer com alguém, com algum ser humano, ele vai dizer respeito a esse humano. E todos nós estamos nessa categoria. Então, nada que vem do humano pode me espantar, né? Nesse sentido dessa coisa de me afetar como algo que seja difícil de eu aceitar, tá? Então, uma das condições que eu considero seja essa competência técnica, além da pessoal, né? Outra característica que a gente tem que observar é que a atuação clínica psicoterápica, a psicoterapia, é uma atividade extremamente solitária, né? No sentido de que eu estou com o outro naquele momento, que eu não tenho, né, naquele momento, ninguém com quem compartilhar aquilo, e eu posso ter uma supervisão, eu posso estar no estágio, contratar um supervisor clínico, mas a imprevisibilidade, né, e aquilo que pode surgir no momento em que eu estiver com o outro, ela vai estar sempre presente, né, nessa relação, nesses momentos, no contexto terapêutico. Então, há momentos em que aquilo que o cliente traz, ele vai escapar a toda e qualquer teoria, a toda e qualquer aula que você assistiu ao livro, né? E eu costumo dizer que quando a gente tem esse amor ao humano, né, quando a gente está minimamente disponível para estar com aquela pessoa naquele momento, a resposta, a intervenção, a forma de atuação, ela vai surgir de forma natural. Quando eu estou mais disponível para ouvir do que falar, as minhas intervenções elas vão acontecer, né? Elas vão acontecer quase que de forma naturalmente. Se eu estou com o outro e eu estou procurando de que forma eu vou falar, de que forma eu vou intervir, eu perco muito da fala dele, né, daquilo que ele está expressando naquele momento, e isso pode me deixar em desvantagem, né, no processo, em termos de minha atuação como psicoterapeuta. Então, é estar pronto para tudo que surge, né, do outro, e aí isso é um aspecto que a gente observa, claro, na psicoterapia, mas a gente observa também isso muito no plantão psicológico, né? Acredito que vocês já têm algum conhecimento, já ouviram falar, ou já conhecem, já estudaram, né? Que é realmente isso, essa modalidade de atendimento em que a imprevisibilidade, né, o inesperado, ele está muito para acontecer, né? Então, outro aspecto é que não existe uma receita, né, ou um manual, ou um guia para se fazer psicoterapia, né? É experiência única, e aí a gente pode ter a mesma demanda em diversas pessoas, com diversos clientes, cada um vai apresentar essa demanda, vai mostrar um contexto de vida, vai mostrar uma história, vai solicitar uma ajuda diferenciada. Então, eu sou uma psicoterapeuta diferente, específica para cada cliente meu, né? Por quê?
Porque já entendendo, né, que eu sou psicoterapeuta na relação, né? Abrir um parênteses aqui, né? Quando a gente pensa nessa relação, e aí a gente tem que ir a fundo, inclusive no conceito, né, de relação, que são duas pessoas que estão ali presentes. Então, cada etapa, né, desse processo, cada movimento que acontece no processo, ele diz respeito a mim também, né? É possível que em alguma situação, por exemplo, em que o cliente venha a desistir da terapia. Tempo. Pronto. Aqui tu apertou Oi, estão me ouvindo agora? Pronto. Então, eu não sei onde é que, a partir de onde vocês não ouviram, né? Então eu vou retomar um pouquinho. Então, visto, né, que é uma relação, que é um processo relacional, tudo que acontece no setting terapêutico, que acontece nesse processo, diz respeito a mim também, né? A gente vai falar mais disso posteriormente, mas enquanto uma relação, eu sou parte fundamental também nesse processo, né? Então, o fato do cliente desistir da psicoterapia, o fato de algum acontecimento, todos, né, os acontecimentos, tudo que ocorre no processo também diz respeito a mim, né? Então, não necessariamente um cliente que vai desistir ou vai encerrar a psicoterapia por conta própria, ele vai estar num processo de resistência, né? Nessa situação, eu tenho que ver como eu, enquanto o outro da relação, contribuir para aquilo, né? Eu gosto de expressar, né, o que eu considero a relação terapêutica de uma forma realmente processual e de movimento, né? Eu entendo que, e aí eu já estou falando na minha perspectiva, né, da CP. Entendo que esse processo é um processo em que o psicoterapeuta precisa realizar uma intensa aproximação com o outro, né? Ou seja, eu tenho que me aproximar da perspectiva, da visão de mundo dele, né, e tentar ver aquilo que ele me traz da forma mais próxima que ele vê, né? É o que a gente vai chamar da compreensão empática. Ao mesmo tempo, eu tenho que me distanciar dessa aproximação, porque senão eu vou acabar chorando junto com ele, né? Se eu me aproximar muito desse sofrimento, né, a ponto de eu não saber me distanciar, então eu me distancio para poder ajudá-lo, né, enquanto profissional dessa relação de ajuda. No entanto, ao mesmo tempo, eu preciso olhar essa relação de fora, como se eu fosse um terceiro e olhasse essa relação e percebesse como eu estou atuando, como aquilo que o cliente está trazendo está reverberando em mim, né? Como aquilo reflete em mim. E aí é outra coisa que a gente vai entender também, né? Que eu preciso ser afetado pelo outro nessa relação. A relação psicoterapêutica ou psicoterápica, ela não pode ser alguma coisa banal, né? Aquilo tem que te afetar de alguma forma. E aí, quando eu falo afetar, não necessariamente te desestruturar, né? Mas te trazer, te trazer para o humano que existe em você, né? Porque isso eu acredito que vai disparar a possibilidade de ajuda. Porque senão se torna um encontro banal, né? Que a gente vai toda semana, encontra com aquela pessoa, pronto, vai embora. Então, eu, particularmente, enquanto psicoterapeuta, eu fico muito atenta a como o que o cliente traz, aquilo reflete em mim, né? E no dia que eu perder essa emoçãozinha, né? Essa ansiedade antes de encontrar o outro, até essas fantasias que a gente fica criando, né? O que é que o cliente vai trazer, como é que eu vou poder ajudá-lo, como é que eu vou intervir, né? Que possibilidade de estratégia eu posso vir a desenvolver
para ajudá-lo, se isso não acontecer, eu tenho que começar a repensar o meu lugar, né, enquanto terapeuta, se eu realmente estou sendo terapeuta, porque eu preciso ser afetada, né, pelo outro. E essa afetação, para que ela não me desestruture, né, não me desmonte, digamos assim, eu preciso estar em psicoterapia pessoal, né? Eu não digo o tempo todo, mas isso precisa estar ok para mim, de forma que eu não me dilua no outro e que eu não fique também ausente, alheia ao que ele me traz, tá? Se eu cortar o raciocínio, vocês pontuem aí e a gente retoma no momento das perguntas, tá certo? Então, voltando aqui para a questão da competência técnica, né? O que é que eu percebo também, né? Eu ia falando que os supervisionandos têm muito esse medo de não ter técnica, de não saber o que fazer. É exatamente por isso, porque quando a gente está falando, né, especificamente na ACP, a gente está falando mais de um jeito de ser, né, na relação, do que realmente a condução de técnicas. Então, não dá para a gente saber o que é que a gente vai fazer no próxima sessão, no próximo encontro, no próximo momento, né? As técnicas, no entanto, elas podem vir a trazer uma certa segurança, né? Eu percebo que existe uma certa quantidade de estudantes de psicologia que buscam em algumas abordagens específicas que são bem fundamentadas e bem embasadas pela intervenção técnica, né, de recursos técnicos, de estratégias, de plano terapêutico, essa segurança que não existe no seu ser terapeuta, né, enquanto pessoa que se dispõe a estar numa relação de ajuda. Então, ter um conjunto de inventários, de perguntas, né, de passo a passo de como fazer a psicoterapia, isso pode dar uma segurança, uma falsa segurança, né? Então, nenhuma dessas técnicas, né, vai abranger ou totalizar a pessoa como um todo, que o que é mais importante de tudo é essa qualidade do encontro, né? É como o meu eu, enquanto instrumento de trabalho, né? Porque na verdade nós somos o nosso instrumento de trabalho, a gente está disponível para esse encontro com o outro, que, conforme eu já falei, não pode ser um encontro banal, superficial, né? Ou feito de qualquer forma, né? A psicoterapia, assim que eu penso, né? Assim como a docência, ela não pode ser feita no improviso, né? Isso aí não quer dizer que eu trabalho na perspectiva da CP, eu tenho um olhar, né, e uma postura e uma escuta menos diretiva, eu vou fazer isso de qualquer forma, né? Também é outro grande mito, né, que circula principalmente na academia, é que as abordagens humanistas, mais especificamente a ACP, ela é desenvolvida no estado de laissez-faire, né, de deixar estar, de é o que o cliente quer fazer, né, que é outra coisa que a gente precisa cuidar para não disseminar essa ideia, né, e para realmente mostrar às pessoas que não é assim, né? É um processo menos diretivo, mas nem por isso é um deixe estar, né? Eu sigo o fluxo do meu cliente, eu sigo o ritmo e o movimento dele, mas existe uma fundamentação teórica, existe um cuidado com relação a esse processo, né? Ele não é feito de qualquer forma. O que é que na relação, né? E aí a gente já está sendo mais específico no que se refere à ACP, o que é que nessa relação vai possibilitar a mudança do cliente? Antes disso, de responder essa pergunta, a gente tem que pensar quais seriam os objetivos do processo na ACP, né? Muitas vezes a gente vai fazendo, né, nós que já somos profissionais ou quem está em estágio, vai trabalhando, né, na perspectiva clínica, no processo, muitas vezes sem ter em mente quais são os objetivos, né? E aí, sem receio, né, de parecer mais determinista, mais pragmática, eu penso que
é interessante que a gente tenha em mente quais são esses objetivos, né? Principalmente ressaltando que é uma relação profissional. Embora seja um pedido de ajuda e a gente tem uma perspectiva menos diretiva, né, mais permissiva, né, nesse sentido, o cliente nos busca com um objetivo, né? Ele quer ter uma ajuda em algum aspecto da subjetividade dele, tá? Então, quando a gente vai falar desses objetivos, né, terapêuticos na ACP, nós estamos falando de quê? De a busca, né, de forma geral, né, pessoal? E aí a gente pode discutir isso depois. De um estado de congruência por parte do cliente, né? Ou seja, uma abertura maior à experiência, em que ele possa ter uma melhor percepção da realidade, em que ele esteja, de forma geral, mais apto, né, a lidar com os seus problemas, e com a percepção que ele tem de si mesmo, né? O que, que a gente tem percebido ultimamente? Grande parte, eu particularmente, né? Grande parte da demanda que chega, tanto no consultório como na clínica escola, ela diz respeito a pessoas que não vivem realmente sua vida, né? Pessoas que vivem a sua vida de acordo com o que os outros querem, né? Pessoas que são importantes para elas desejam ou almejam ou estabeleceram. E aí, a grande parte das demandas elas vêm calcada nessa perspectiva, né? Nesse sofrimento psíquico. Não seja o filho que o pai exige que ele tenha uma postura específica, que ele goste de determinada coisa, que ele faça determinado curso, ou a esposa, ou o marido, ou o funcionário com relação ao chefe. Então, hoje, né, além de viver tempos em que o que é caracteristicamente humano é patologizado, né, no sentido que hoje tudo é doença, tudo é patologia, a cada dia surgem novas classificações, né, novas doenças catalogadas, né, no CID, no DSM, e de viver tempos em que tudo é muito rápido, né? É exigido que a gente tenha sucesso sempre, todo mundo tem que ser líder, né? Todo mundo tem que ser feliz, a gente não pode ser triste. As pessoas começam, né, a desenvolver um processo de sofrimento mesmo emocional, psíquico, porque elas não conseguem muitas vezes se encaixar nesse perfil, né, que é imposto, que é proposto, principalmente pelas pessoas que são importantes para ele, né? Por aquelas pessoas que para ele significam ser amadas, né? E serem valorizadas e serem validadas. Então, um dos objetivos que eu considero é chegar a esse estado de congruência, né? O mais próximo do que ele percebe sobre si, de como ele se percebe no mundo, e abertura às possibilidades da vida, né? Também entendendo que o objetivo não é a cura e, né, nem é um estado ideal de funcionamento, mas uma forma que a pessoa consiga lidar, né, de modo mais tranquilo com as adversidades da vida que vão acontecer, de qualquer forma, né? Dessa forma, quando a pessoa começa a se aproximar, né, daquilo que ela realmente é, né, e mais uma vez entendendo se tornar-se quem realmente é, não como um estado, né, mas como um processo, né, um movimento, um eterno vir a ser, essa pessoa que, quando ela acha que chegou no estado ideal, ela já tem novos desejos, novas aspirações, né, novos movimentos de vida, e ela vai se refazendo, né, a cada momento, inclusive essa possibilidade, né, de se refazer, de se encontrar em novos contextos de vida, ou seja, seria a passagem de um estado de rigidez psicológica para um estado mais fluido, né, em que a pessoa se permite vivenciar e ela, por si só, encontra estratégias, né, para lidar com as situações da vida. O objetivo do psicoterapeuta é tornar-se dispensável na vida da pessoa. Né? Às vezes eu escuto pessoas dizerem, eu vou perguntar à minha psicóloga, né? O que é que eu devo fazer diante de tal situação? Eu vou perguntar ao meu terapeuta.
E a gente tem que ter cuidado com isso. Será que nossa atuação enquanto terapeuta está promovendo a autonomia da pessoa, de forma que ela possa andar com as próprias pernas, de forma que ela possa viver a sua própria vida, né? Se a minha atuação, se eu na relação estou promovendo a dependência do outro comigo, eu tenho que ficar atenta, né? Talvez alguma coisa não esteja dando certo, porque o objetivo realmente é propósito fazer com que a pessoa chegue a uma condição, né, de que não precise mais a gente, né? Então, a gente trabalha para se tornar dispensável para o nosso cliente. E essa pessoa consegue se aproximar mais do que ela é, né, ou do que ela imagina que ela seja, inclusive de forma mais visceral. Né? Se a gente vai trabalhar na perspectiva do conceito de organismo, do Rogers, essa pessoa ela vai se aproximar de suas experiências, de suas vivências, de suas sensações e sentimentos, inclusive fisiológicos, né? Sentidos no próprio corpo, realmente. Então, os objetivos, né, que eu acredito que seriam esses. E esse cliente, né, para ele estar em processo psicoterapêutico, uma das condições é que ele esteja nesse estado, nessa situação de incongruência. Ou seja, ele precise, isso aí vocês vão encontrar no livro Tornar-se Pessoa, no capítulo 4 do Rogers, algumas direções do processo terapêutico, ele vai dizer que é necessário que, para que essa relação exista, para que o processo terapêutico se desenvolva, uma pessoa que esteja em estado de incongruência, que seria o cliente, e alguém que esteja, né, ou se encontre em estado de congruência, né, além do que ele vai trazer das atitudes facilitadoras, né. E aí eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso já, provavelmente, mas é importante trazer as atitudes facilitadoras como requisito ou condição, né, para que esse processo aconteça. Então, se a relação é necessária, que existe alguém no estado de incongruência, alguém que precisa de ajuda, e o outro, no caso o terapeuta, nesse estado de congruência, né, e aí entendendo já a congruência como esse permanente cuidado, atenção para o que acontece comigo enquanto terapeuta, no sentido de que eu esteja atenta às minhas percepções no que diz respeito à relação com o meu cliente, né? E isso vai exigir muito daquele movimento que eu falei no começo, né? De aproximação intensa, de um retornar para mim, de um voltar para mim e de um olhar para essa relação de fora, né? As minhas percepções na relação, durante o processo, na relação terapêutica, é que vão promover as intervenções né, na situação para o cliente, né, as minhas intervenções terapêuticas. Em que sentido? Aquilo que reflete em mim, né, e o que eu percebo, e que vai contribuir para o crescimento do outro, para o desenvolvimento do meu cliente, eu preciso comunicar. Né? Comunicar a ele, visto que o meu objetivo vai ser sempre trabalhar no sentido de que eu tenho que promover um contexto saudável em que essa pessoa venha a se sentir permitida, né, ou validada em tudo aquilo que ela expressa. Ou seja, o ambiente terapêutico, a psicoterapia, ela tem que ser um ambiente validador do outro, né? Tudo que a pessoa traz, né? Tudo que ela manifesta, tudo que ela expressa, ela tem que ser considerada, né? Não necessariamente aceita. A gente sabe que quando a gente vai trabalhar na perspectiva da consideração positiva e incondicional, quando a gente vai estudar isso, a gente associa logo a questão da redução fenomenológica, né? De que eu tenho que suspender os meus a priori, de que eu tenho que colocar entre parênteses aquilo que é meu,
para tentar acessar o outro, ou seja, para tentar tocar, né, ou ter acesso ao sofrimento que o outro está me apresentando. Mas a gente sabe que isso é uma condição que nem sempre a gente alcança 100%, e talvez nem seja essa a meta da gente conseguir reduzir 100% aquilo que é nosso para conseguir acessar o cliente. Por quê? É muito difícil eu me descolar do meu mundo, né? Assim, da minha perspectiva, das minhas crenças, dos meus valores, da minha história de vida, né? Daquilo que eu penso do homem, do mundo. Isso a gente não consegue fazer 100%, né? Eu digo para vocês. No entanto, a tentativa, né, dessa redução, a tentativa de eu me despojar daquilo que está grudado em mim, em termos de valores, de crenças, de a priori, isso já é válido, sabe? Então, o próprio exercício disso já é terapêutico, tá? Para o cliente. Mas eu não consigo fazer isso 100%. Por quê? Porque eu estou no mundo, né? Eu não sou alguém que vive e naquele momento da relação se descola de tudo aquilo que viveu, da sua rotina, do seu olhar para o mundo, de como eu sou afetada pelo mundo, pelas coisas da vida, pelas minhas relações, pelos meus encontros, pela minha história de vida, e estar despojada disso diretamente para o meu cliente. Mas a tentativa disso já é válida, tá? Então a gente não consegue, mas isso é importante. E essa consideração, ela não diz respeito necessariamente, né, que a gente chamava inicialmente de aceitação positiva, que eu acho que faz uma grande diferença quando a gente começa a conceituar como consideração positiva e não como aceitação, porque a aceitação vai dizer respeito a algo que eu concorde ou não concorde, né? Então, nem tudo que o meu cliente traz, né, no setting terapêutico, eu concordo, né, em termos de valores. Mas tudo que ele me traz, eu considero. Ou seja, aquela pessoa, ela é validada por mim em toda e qualquer manifestação da sua subjetividade no contexto terapêutico. Embora muitas vezes eu não concorde, se eu for considerar o meu arcabouço, né, meu conjunto de crenças e valores, e opiniões e posicionamento no mundo, né? Mas ela é validada, né? Ela é validada e eu comunico isso a ela, né? Porque além de ter, né, esse cuidado, né, essa atenção em mim, para com o outro, de considerá-lo, de tentar de tentar suspender tudo o que eu acredito e o que eu penso para receber aquele fenômeno como se mostra, da forma como ele se mostra, o mais próximo possível, e me aproximar da forma como a pessoa está vivenciando ele, experienciando, eu tenho essa validação, né? Eu valido e eu comunico isso a ela, né? Então, eu comunico dizendo que entendo, imagino como ele se sente, né? Imagino que aquilo esteja fazendo sofrer, né? Então, eu comunico isso, que isso é importante, que não basta você ter essa percepção e ficar para si. É importante que você comunique isso ao outro, né? E essa questão da compreensão empática que eu falei, né, que quando a gente deixa de chamar, né, de conceituar como empatia e fala em compreensão empática, se dá uma conotação de processo, né? Nem todo conteúdo, né, que o meu cliente traz, eu consigo ter essa compreensão empática também 100%, ou seja, não é sempre que eu consigo me aproximar, né, completamente do outro que se mostra ali na minha frente, justamente por quê? Porque eu não consigo me descolar, né, enquanto Djanira, no mundo da Djanira terapeuta. Né? Então, não existe isso de eu profissional, eu pessoal. A gente é como a gente é em todos os lugares, enquanto professora, enquanto mãe, enquanto amiga, enquanto terapeuta, tá? Então, falamos um pouco das atitudes facilitadoras, né? Talvez eu tenha falado de forma não diferenciar tanto, né? Mas eu falei de forma geral. E
essa atitude, né, de estar com o outro, vai exigir um intenso respeito da minha parte, né? Uma das coisas que a gente tem que ter bem claro é que não existe formas de medir, ou de mensurar, ou de classificar o sofrimento humano, né? Então, eu posso tanto estar diante de alguém que me traz uma demanda de ansiedade diante da apresentação de um TCC, como alguém que vai trazer o relato de uma tentativa de suicídio, né? Ambos os sofrimentos, eles precisam ser considerados, validados, né? E a pessoa precisa ser confirmada naquele sofrimento. Além disso, né, e acima de tudo isso, está a minha crença na possibilidade que esse outro tem de crescer positivamente, né, de evoluir, de desenvolver todo o seu potencial, né? Ou seja, eu tenho realmente, enquanto psicoterapeuta, que acreditar que aquela pessoa, por mais que as condições elas não digam isso, né? Elas não confirmem isso, essa pessoa tem uma, digamos, uma capacidade ou um potencial que pode ser desenvolvido. Se eu não acreditar verdadeiramente nisso, o meu cliente não evolui, né? Eu, enquanto professora, o meu aluno ele não aprende. Eu, enquanto mãe, o meu filho ele não vai, né, se desenvolver, não vai ser autônomo, não vai progredir, porque isso tem que ser uma crença que já esteja, digamos, apreendida em mim, em que eu realmente, o meu olhar para o mundo seja esse olhar, né? Eu penso, né, gente, aqui um parênteses, que quando a gente trabalha na perspectiva de uma abordagem, a gente vê o mundo realmente sobre a perspectiva, sobre a lente dessa abordagem, né? Então, eu costumo dizer que eu sou humanista na vida, né? Eu sou humanista nos meus relacionamentos, enquanto professora. Então, não é uma coisa de eu sou de uma forma e quando eu entro no consultório, enquanto terapeuta, eu assumo uma capa, né? Uma vestimenta que vai me conduzir para aquela abordagem específica na psicologia, na psicoterapia. Eu penso que a gente né? A gente não está. E que isso vai fazer parte da minha vida como um todo, né? Não é que eu vá ser 24 horas por dia psicóloga, mas o meu olhar durante esse dia vai ser um olhar de humanista, né? Um olhar numa perspectiva humanista, tá? Não sei o que é que vocês pensam disso, mas a gente pode dialogar depois. Então, esse respeito ao outro, ele também vai ser manifesto por esse amor que eu falei, né, no começo, que eu venho falando sempre, né? Talvez um amor ágape, aí como vocês queiram classificar, mas esse amor ao humano, né? Esse amor ao que muitas vezes não é aceito lá fora, né? Porque a gente entende que no setting terapêutico a gente vai receber muito, né? Ou tudo que lá fora, né? Na perspectiva externa do mundo, da vida da pessoa, do cotidiano, não é aceito, né? Sequer essa pessoa muitas vezes ela encontra espaço para falar sobre si, né? Então, no contexto terapêutico, ele vai encontrar esse ambiente em que é permitido falar sobre qualquer aspecto, né, sobre qualquer manifestação da sua vida, da sua subjetividade, ou seja, a gente tem que estar preparado para receber essa pessoa, muitas vezes, num lixo, né, do que ela traz, né, que não é aceito, que ela não fala para o pai, que ela não fala para a mãe, que ela não fala para o marido, para o pastor, para quem quer que seja. Então, esse respeito para com o outro, o cuidado para a gente valorizar o que o outro traz e validá-lo naquilo que ele está trazendo, né? E esse sentimento de simpatia, né, que até o Roger chamava, mas de amor e de desejo de aproximação com o outro, né? Quando eu estou presente, eu estou
numa escuta verdadeiramente ativa, genuína, né? Eu estou o máximo que eu posso em contato com os meus sentimentos também, com as minhas percepções, que, como a gente já falou, elas vão fazer parte dessa relação e desse processo, né? Porque a partir das minhas percepções que as minhas intervenções elas vão se dar no contexto terapêutico. E a partir dessas intervenções é que o meu cliente ele vai começar a entender que ele pode ser quem ele realmente é, e principalmente ali no contexto terapêutico. A ele é permitido expressar, né, qualquer manifestação que ele considere interessante e que muitas vezes lá fora não é permitida a ele. É que eu vou criando um ambiente favorecedor para que essa pessoa venha se desenvolver em todo o seu potencial, né? Então, ele começa a perceber que eu compreendo os sentimentos dele, né? E é interessante que, quando a gente trabalha na perspectiva da ACP, a nossa pergunta, nossa forma de perguntar, né, ou de intervir junto ao nosso cliente, ela tem que ser muito mais a perspectiva do como do que o porquê, né? O porquê, quando perguntado, ele traz, ele propõe ao outro, né, a quem é perguntado, uma resposta, né, uma justificativa, e aí a pessoa, ela se sente como que cobrada a dar uma explicação, né? Então, se eu te pergunto, por que você não acordou cedo, né? E aí você vai me dizer, é porque eu fui dormir tarde ontem, eu não dormi bem e tal. Então, é a justificativa. E essa justificativa, na maioria das vezes, ela vai vir numa perspectiva de intelectualização, de racionalização, né? De uma resposta cognitiva, e que muitas vezes uma resposta que é para satisfazer o outro, né? Quando eu pergunto como, né, de certa forma, eu remeto a pessoa a ela olhar para si, né, e eu espero dela uma descrição daquilo que ela está sentindo, né? Então, eu saio mais da perspectiva da racionalização, da intelectualização, e vou numa perspectiva da descrição do sentimento, da emoção, né? Daquilo que está envolvendo a subjetividade da pessoa naquele fenômeno que ela está trazendo, que ela está me apresentando. Então, o como, ele vai surtir muito mais efeito, né? As abordagens explicativas, elas vão exigir uma resposta, né, intelectualizada, racional do cliente, enquanto a gente vai trabalhar muito mais na perspectiva da descrição do sentimento, né? Porque a gente não vai buscar explicação, a gente busca a compreensão daquilo que o cliente está trazendo, tá? Então, a gente pode perceber que essa relação que está sendo desenvolvida no contexto terapêutico é uma relação saudável, né? Se eu estou presente com o meu cliente verdadeiramente, o máximo que eu posso, se eu consigo acessá-lo naquilo que ele me traz de sofrimento, eu consigo ver o mundo o mais próximo da perspectiva dele, né? Então eu saio do meu lugar enquanto terapeuta, eu me aproximo do outro e eu tento ver o outro da forma como ele está vendo, o mais próximo possível, né? Porque eu colocasse no lugar do outro, isso é muito utópico, né? Eu consigo me aproximar do lugar do outro. Então, se eu estou presente, se eu consigo fazer esse movimento de aproximação, se eu consigo sair da minha perspectiva, enquanto Djanira, e me coloco na perspectiva do outro, enquanto cliente, o mais próximo possível, se eu estou atenta a mim, enquanto outro na relação, que está junto, né, com o meu cliente, se eu estou atento a mim, as minhas emoções, os meus sentimentos, de que forma aquilo que ele está trazendo está reverberando, está refletindo em mim, eu consigo, né, e eu tenho essa crença subjacente, né, e essa crença ela vai ter que estar presente em qualquer
né, na minha fala, na minha expressão, né, no meu contato com o cliente, de que ele possui condições de vir a superar a dificuldade, né, seja como for, e de vir a desenvolver, de vir a se desenvolver, a crescer, a progredir, eu consigo criar um contexto, uma relação terapêutica saudável, em que o meu cliente ele se sente à vontade, ele se sente permitido de se manifestar, de se expressar, né? E muitas vezes ele se espanta, né? Ele se assusta com isso. Ele diz: "Ixi, eu não falei isso para ninguém", né? Então, se você pergunta como é que ele está se sentindo naquele momento, na terapia, ele vai dizer: "Não, eu estou me sentindo bem, aqui eu consigo falar tudo que eu penso, né, sem medo, porque eu sei que você não vai me julgar". Então, essa talvez de forma resumida seja, digamos, a tarefa, né, do psicoterapeuta de construir um ambiente é, saudável, né, e permissivo no sentido não no sentido pejorativo, mas do outro ser outro, né? E o que é que acontece a partir daí? Ele começa a se experienciar sendo ele verdadeiramente naquele contexto e ele começa a arriscar, extrapolar ser ele verdadeiramente em outros contextos, extra consultório. Então ele começa a imaginar assim: puxa, eu falei aquilo no consultório e foi tudo certo, né? Não fui julgado, me senti bem. Eu vou experimentar de alguma forma fazer ou falar isso em outra situação. E aí ele se experimenta, né? Muitas vezes dá certo de primeira, outras não, né? Muitas vezes começa a gerar uma mudança no ambiente, no ambiente familiar ou de trabalho, e ele começa a se sentir bem sendo ele mesmo, verdadeiramente, independente do que as pessoas consideram ou não. Ele começa a entender que ser ele mesmo, tornar-se quem ele é, ser verdadeiramente ele, vai custar, né? Algumas situações, vai ter um ônus aí, né? E mesmo assim, ele tem coragem suficiente para arriscar e arcar com esses ônus, né? E entender que o preço disso, né? O preço de ser verdadeiramente quem se é, viver uma vida autêntica, né? Claro que dentro das possibilidades de cada um, vale mais, né, do que os bônus, tem um peso maior do que os ônus. Então, ele começa a se arriscar, se perceber diante de determinadas situações, ele começa a se sentir mais seguro, mais próximo da sua experiência real, e ele começa a gostar disso. Então, o processo, né, e aí aquele movimento que caracteriza o processo, que eu falei do começo, ele vai dizer respeito a isso, de alguém que chega num estado de incongruência, ou seja, um estado em que existe uma distância grande entre aquilo que ele expressa, daquilo que ele pensa dele e daquilo que as pessoas realmente pensam dele, né? A distância é muito grande e ele começa a aproximar, né? Isso, então, assim, muitas vezes as exigências sociais, culturais, elas ficam em segundo plano, né? A pessoa começa a ver que as suas reais necessidades, elas precisam ser satisfeitas antes das necessidades dos outros, que às vezes é necessário, né? Perder algum tipo de relação para você viver uma vida autêntica. Então, é esse movimento, né, processual de crescimento, de acreditar em si próprio, porque alguém na relação acredita nele. Alguém na relação, que aí é o terapeuta, acredita que ele pode superar a dificuldade, acredita que ele pode crescer, acredita que ele pode evoluir positivamente. Né? E essa crença, no contexto terapêutico, ela vai estar presente e vai estar embasando toda a nossa fala. Ok? Então, vai começar a ter uma mudança de perspectiva. Em que sentido? A pessoa ela chega, né, no terapia,
pensando assim, eu vim para resolver um problema e agora eu percebo que eu estou experienciando ser eu mesmo, né? Então, que coisa interessante. Eu vim aqui com o objetivo de resolver determinado, de me curar, ou de ter uma solução para determinada problemática, e agora eu sinto que eu estou indo além disso, né? Que eu estou vivenciando a mim mesma, que eu estou chegando mais perto daqueles aspectos, né, da minha personalidade que muitas vezes ficaram, por muito tempo ficou abafado por aquilo que socialmente e culturalmente é exigido de mim, pelo que meu pai espera, pelo que a minha esposa espera, pelo que o meu chefe espera de mim, né? Então, começa a ter essa mudança de perspectiva. E aí, esse sentimento de aceitação e de respeito que o terapeuta sente em relação à cliente, muitas vezes, né, e é uma coisa interessante que quem já está na prática pode confirmar isso ou não, a gente começa a admirar verdadeiramente aquela pessoa, né? Eu não sei como isso acontece com vocês, mas assim, eu começo a ter um sentimento de admiração por aquela pessoa estar passando por aquela situação, né? Está conseguindo dar um novo olhar àquela situação que muitas vezes não depende dela, a mudança, né? Mas que ela, por si, né, numa relação positiva que eu estou estabelecendo com ela, começa a encontrar estratégias de superar, né, e de se refazer muitas vezes em situações que por vezes poderiam ser consideradas caóticas e impossíveis da gente sair dela, né, da pessoa sair dela. Porque eu percebo, né, essa luta da pessoa, uma luta profunda, uma luta corajosa para ser ela própria. E esse processo, claro que vocês sabem disso, não é um processo fácil, né? E aí, muitas vezes a pessoa precisa passar realmente por um sofrimento intenso, né? Por tirar realmente, rasgar a pele, né? Para entrar em contato com suas experiências mais reais, mais profundas, que são dela, né? Dela especificamente, para conseguir acessar, né, essa forma mais verdadeira e autêntica de viver, né? E aí eu tenho esse sentimento, né, de satisfação, porque eu permito ser a pessoa ser quem realmente ela é, né? Então, esse ambiente, esse contexto, essa relação, ela possibilita, né? E aí eu tenho que, enquanto terapeuta, eu tenho que ter isso inerente a mim, né? Porque isso vai passar na minha fala, no meu silêncio, né, no meu balançar de cabeça, no meu contato com ela na relação, que ela pode ser livre naquele ambiente e ser quem ela realmente é, né? Talvez isso seja a proposta central na relação terapêutica. Quando ele começa a experienciar esse ser ele mesmo, e na relação eu demonstro essa afeição, né, que aí não é uma afeição pessoal né, ou íntima, no sentido de que a gente vai sair dali vai conversar, e vai tomar um café, e vai ter um relacionamento para além do consultório, mas ele começa a experienciar a situação em que ele se considera digno de que alguém goste dele, né, e de que alguém o valide naquilo que ele está demonstrando. Então, ele descobre que não é destrutivo, né, admitir, na sua experiência, que alguém goste dele, que alguém o aceite, que alguém o valide naquilo que ele está apresentando. Então, ele começa a ter um sentimento de eu sou digno de que gostem de mim, né? Existe alguém que me aceita e me considera naquilo que eu trago para aquela pessoa, que muitas vezes não são sentimentos aceitáveis socialmente, culturalmente, e que eu sou digno, né, de que as pessoas gostem de mim,
né? Que a parte de mim que eu considerava, ou os aspectos da minha existência que eu considerava que eram inaceitáveis lá fora, elas são aceitadas aqui dentro, né? Então, essa pessoa começa a ter um sentimento de afeição positiva por si, né? De olhar para si, de cuidado, de isso vai refletir na autoestima, no seu autoconceito. E ela começa a aproximar-se muito mais das suas experiências, muitas vezes, né, viscerais, fisiológicas do próprio organismo, de necessidades mais básicas, né, do seu organismo como um todo. Então, isso vai criando, né, essa afeição positiva por si, essa aceitação, porque ele percebe que o outro também pode aceitá-lo, que uma outra pessoa pode aceitá-lo, ou seja, aquilo que é característico dele, próprio dele, é aceitado por alguém, tá? Deixa eu ver aqui onde é que a gente vai. Então, antes da terapia, né, é interessante que a pergunta que o cliente muitas vezes faz, as perguntas é o que diante de uma situação de que eu preciso realizar uma escolha, de uma dúvida, o que é que os outros vão pensar que eu deveria fazer na situação, né? O que é que a minha mãe acharia, né? O que é que meus pais, a minha cultura pretendem que eu faça, né? O que é que eu acho que é necessário fazer? Então, no início da terapia, as perguntas são muito nesse sentido, né? À medida que o processo vai acontecendo, porque você permite que ela se experiencie ou experiencie seus aspectos verdadeiramente no processo, ela vai perguntando, né, olhando para si e perguntando, como é que eu tenho a experiência disso? De que forma isso está se manifestando em mim, né? Como é que, se eu me comportar de determinada maneira, isso vai significar para mim? Ou seja, é um retorno para si, né? É um ambiente em que eu possibilito, enquanto terapeuta, esse olhar para dentro de si, né? Porque eu estou estabelecendo uma relação verdadeira, autêntica, né? Genuína, de atenção e de respeito para com o outro. Ok? Tem alguma pergunta? Tem. Pronto, podemos, então, passar para as perguntas. Oi. Oi. Então, vamos começar as perguntas. Primeiro, as perguntas são parecidas, então vamos começar com o Rafael e a Alessandra. Primeiro, o Rafael, que perguntou primeiro. Você pode ligar o seu microfone e fazer você mesmo sua pergunta, Rafael, por favor. Sim, a minha questão é uma questão muito, acho que simples, mas sempre se faz a questão do desligamento, né? Quando que a gente percebe que o cliente, no caso, está apto a continuar sozinho o seu processo em busca da fluidez, quando ele percebe que na relação terapêutica, o processo ele já permite com que o cliente continue fazendo essa busca sozinho. Agora, concluiu? Sim, obrigado. Alessandra, por favor, você pode ligar seu microfone e fazer sua pergunta. Então, é praticamente na mesma linha que o Rafael colocou, né? Eu coloco só mais um reforço em relação à dimensão, né? Como é que a gente dimensiona essa condição do vínculo, né? Em relação ao tempo, né? Do percurso terapêutico. Obrigada, gente. Djanira? Oi, Alessandra. Eu queria só que tu falasse um pouco mais, esclarecesse melhor a pergunta, né? Pode tomar mais um tempinho. Então, eu procurei descrever aqui, deixa eu tentar me lembrar, mas é assim, eu sinto que, por vezes, o cliente ou a pessoa, né, acaba ressentindo durante o percurso terapêutico, mesmo depois de um tempo, né, de convívio, a falta de apoio, e que eles acabam voltando, tô com saudade, queria conversar mais um pouco. A gente sabe que o processo terapêutico, ele pode ter continuidade, a gente sabe que muitas vezes pode se tornar uma amizade, como você colocou, mas qual é a dimensão disso dentro do setting, né? Dentro do trabalho profissional, né? Como é que a gente diferencia isso?
Tomara que eu tenha conseguido esclarecer aí mais um pouquinho. Bem, eu acho que sim. Então, vamos lá. Quando eu saio dessa tela? Só você começar a falar aquilo. Tá. Então, quando eu, na relação, eu percebo que a pessoa, né, isso aí às vezes vai ser manifesto de alguma forma pela própria postura do cliente, né, pela questão da manifestação da não necessidade de tantas sessões, né? Às vezes ele diz, vamos ficar de 15 em 15 dias, ou então ele mesmo percebe que coloca, né? Eu tenho percebido que eu já consigo lidar com isso, né? Eu já vivi situações em que eu propus, né, ao meu cliente que a gente desse um tempo, né, para ele se experimentar enquanto sem terapia, né? Como é que ele ficaria sem o terapeuta, sem o processo, sem os encontros semanais? E aí deixei bastante à vontade para que ele dissesse, Janira, beleza, eu estou bem, a gente vai dar um tempo aqui. Em outras situações ele, não, ainda vou precisar, né? E aí, se a gente entende que o nosso trabalho é promover a autonomia e a independência, né, isso tem que ser constantemente estimulado, né, com intervenções tipo, eu imagino que agora você consegue lidar com isso de uma forma diferente, de uma forma mais saudável. Ou então, eu penso que a gente pode se experimentar um pouco sem a terapia, né, ou reduzir os encontros, de forma que você consiga lidar com essa situação, e ao mesmo tempo eu reforço que eu estarei lá, também, caso ele precise retornar. Não é um processo linear, né, gente? Isso aí a gente entende. Que a terapia não é algo que vem num crescendo e ele chega lá no topo. A terapia ela é mais assim do que um processo linear, né? Ela é mais de altos e baixos. Então, é possível que mesmo a pessoa não estando pronta, digamos, 100% para estar só, seja interessante ela caminhar com as próprias pernas, para ela se experimentar nessa situação. Embora eu tente, muitas vezes, no contexto terapêutico, fazer a pessoa experienciar, inclusive, essa situação de desligamento, né? A gente trabalha isso. Eu digo, vamos imaginar que a terapia vai encerrar por aqui, e aí você vai ficar sozinho por si só, né? Por sua conta. Como é que você imagina que vai ser? E aí ele vai descrevendo, eu acho que em alguns momentos eu posso vir a precisar conversar com alguém e tal. Tá, então sem a terapia, que recursos você tem para resolver isso aí? Vamos lá, que amigo teu poderia te ajudar nesse momento, né? O que você poderia fazer? Sei lá, fazer uma caminhada, né? Não sei, fazer um curso. Ou seja, os recursos para lidar sozinho, eu tenho que acreditar que ele tem, né? E aí ele já evoluiu nesses recursos, ele já evoluiu na forma de usar esses recursos de forma que ele vai saber lidar com essa situação minimamente, né? E não necessariamente vai dar certo. Mas eu tenho que confiar que ele vai tentar de alguma forma e que ele tem esses recursos, né? Eu não sei se eu respondi também a do Rafael, né? O Rafael que perguntou, Bia? Pronto. Com relação à questão do desligamento, né? Eu tenho muito cuidado com relação a essa questão do desligamento também, porque eu tenho que estar me perguntando se não sou eu que estou mantendo aquele cliente, sabe? Isso é muito delicado, né? Até que ponto a necessidade da relação é minha e não dele? No sentido, assim, em questões bem pontuais e bem pragmáticas mesmo, desde eu precisar de cliente para manter meu consultório como uma renda, sabe? Até o fato de eu não querer perceber que ele já pode caminhar com as próprias pernas. Quando eu me coloco no lugar de alguém que eu sei o que é melhor para ele, eu tenho uma dificuldade de deixar o meu cliente ir, sabe? Porque aí eu não acredito que ele tem uma sabedoria organísmica, que ele sabe o que é melhor para ele. Eu não sou essa pessoa que sabe, é ele que sabe, né? E aí eu tenho que ter essa noção sempre presente em mim, né? Eu tenho que estar sempre revendo isso de que, embora muitas vezes, até em outras situações, eu acho que não seja o melhor caminho para aquela pessoa,
a vida dele, quem sabe é ele, não sou eu, né? Então, quando ele me faz uma pergunta e eu digo, olha, quem tem que responder isso é você, eu posso te ajudar, eu posso ser um companheiro nesse seu processo de autoconhecimento, de crescimento, de superação das dificuldades, mas a resposta está em você. O que eu vou fazer para você é organizar, né? Isso aí é de uma forma bem didática que eu falo, é organizar aquilo que você me traz e de forma que você possa elaborar isso da melhor maneira e a partir daí você tomar suas decisões. Porque a vida é sua, é você né, quem vive a sua vida, não sou eu. Né? Tem uma descrição de processo terapêutico, e aí eu sempre falo isso, mas nunca encontrei de quem é o autor, né, que eu considero que é muito, muito pertinente, que quando eu atribuo ao outro a responsabilidade sobre a sua vida, isso aí tem que ser minha postura sempre no processo terapêutico, né? Eu tenho sempre que estar lembrando ao meu cliente que as suas ações elas vão ter uma consequência e que ele vai ter que se responsabilizar por elas. Que eu não sou responsável por isso, né? E eu falo isso de uma forma muito calorosa e acolhedora, né? Os meus alunos dizem que eu dou patadas humanistas, né? Que são formas de confronto com o outro, mas que são calorosas, né? Que são cheias de acolhida. A imagem é estar com o outro na terapia, é mergulhar com ele na piscina de mãos dadas, mas só quem sai molhado é ele. Para mim, essa analogia é muito forte, né? Quando a gente pensa em ACP, em abordagem humanista, a gente já acha que a gente vai sofrer junto com o outro. A gente não, né? As pessoas de modo geral, lá fora. Vai sofrer com o outro, vai chorar, que nós somos a abordagem do abraço, né? Dessa questão só do sentimento, da emoção. Essa imagem, essa analogia me vem muito, né? Que eu estou com o outro, no que ele está trazendo, mas eu não sofro o que ele sofre, né? Quem sofre é ele. E aí eu não sei, Rafael, se eu deixei claro, se não, você pode perguntar novamente. Não, muito bom, gostei, acho que ajuda a clarear algumas questões. Me veio agora essa questão se eu posso, do abraço, para mim não está claro isso, é possível a partir da ACP, a gente estabelecer talvez essa relação que parta do cliente, de poder dar um abraço, ou como você vê essa questão? Que agora que você falou, me veio essa questão, porque a minha formação é psicanalítica, né? Eu venho de uma faculdade Freud e Lacan, eu sempre digo assim, eu estudei Freud e Lacan, e no meu TCC eu fui estudar Rogers, né? E briguei com professores, eu me afrontei e estou buscando fazer meu percurso de psicólogo em cima da ACP. Então, como é que fica essa questão? Aqui, né? Tá, então eu vou te falar como eu percebo, certo? Porque não necessariamente isso tem em livros ou em algum, ou mesmo no código de ética, ou em alguma orientação mais formal. Eu penso assim, que a gente pode ser acolhedor e caloroso com palavras. Quando a gente, né, e aí é uma perspectiva minha, de novo, viu, gente? Sou eu que estou falando. Quando a gente passa para a questão do contato físico, isso aí é a minha percepção, a minha experiência, a gente se arrisca numa esfera que eu acho muito delicada, sabe? Do limite do corpo do outro, né? Eu não sei como a demanda dele está envolvida essa questão física, tem a questão da sexualidade, do autoconceito mesmo, do conceito de como ela se vê fisicamente, corporalmente. E aí eu prefiro que, se isso vem acontecer, que parta dele, não de mim. Entende? Porque eu quero deixá-lo livre e à vontade. Então, na prática, como é que isso acontece comigo? Eu não convido ao abraço. Mas se ele vem me abraçar, eu não recuso. Entendeu? Então, assim, se eu vou acolher, se ele está necessitando naquele momento, eu dou. Mas eu tenho cuidado para isso não partir de mim, né? Porque eu quero deixá-lo à vontade e livre de qualquer, digamos assim, cobrança. Porque o que é que acontece? Pode ser que no dia eu não esteja com vontade de abraçá-lo, né?
E aí, como é que eu faço? Esse abraço vai ser verdadeiro, ele vai ser genuíno? Então, eu deixo partir do outro, né? É isso, porque eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Um aspecto da vida da pessoa, né? De forma geral, que é muito delicado, que isso pode ser trabalhado, né? Como é que ele se sentiu com o abraço, qual foi a necessidade de abraço. Em algumas situações eu cheguei e disse, olha, me surpreendi com o seu abraço, né? O que é que significou para ti, né? Você estava, né? Que necessidade você tinha, né? O que fez você buscar o meu abraço? Então isso pode ser mais um dado de terapia, além do que já tem, tá bom? Obrigada, Djanira. A Alessandra se sentiu contemplada na resposta da Djanira? Sim, plenamente, plenamente. Muito obrigada. E registrei bastante coisa também por escrito aqui. Ótimo. Agora, na sequência, a Aline, pode fazer sua pergunta. Olá, tá dando para me ouvir? Perfeitamente. Peraí, legal. Então, queria falar sobre esse estado de incongruência, né? Você falou que a terapia é esse movimento, né, do cliente. E aí, o que eu escrevi aí é que eu vejo que o cliente chega nesse estado de incongruência, de fato, quando ele consegue perceber, né, por exemplo, determinados valores, né? Eu não posso errar, ou eu sou uma pessoa que consigo realizar minhas coisas com sucesso, e de repente ele entra em contato com uma experiência que diz o contrário disso, né? Um erro, algum equívoco. Quando isso acontece, ele percebe, né? Mas como fazer? A pergunta seria como fazer para facilitar a continuidade desse movimento, né? Que às vezes eu percebo que existe uma pausa nesse estágio, digamos assim, né? Nossa, eu não consigo me perdoar mesmo, eu não posso errar, com uma indignação, né? Com esse estado de rigidez. E para além disso, né? Como fazer para facilitar, para além dessa percepção desse estado de incongruência? Não sei se eu consegui me expressar como eu gostaria. Fala mais um pouco, Alessandra. É a Alessandra, né? Aline. Pode ser? Pode, por exemplo, o cliente ele percebe que ele cometeu um equívoco do ponto de vista dele na adolescência, né? E que agora ele tem condições de perceber que isso era um equívoco. Naquele momento ele não tinha condições disso, né? E mesmo assim ele percebe que que ele não tinha essas condições, mas não consegue aceitar que naquele momento não foi possível, né? Porque ele está rígido nessa concepção de que ele não pode errar, mesmo isso já tendo acontecido. E aí a facilitação seria, como é difícil se acolher, né, nessa fragilidade, nesse momento que foi aparentemente um erro para você, né? Mas às vezes eu percebo que permanece esse estágio, né? Demora um tempo nesse momento de culpa, de martírio, de como fazer para facilitar o próximo passo. Não sei se agora foi. Beleza, agora ficou mais claro. Então, vamos lá. A sugestão que eu dou é trabalhar, fazer ele experienciar a si mesmo em diversas situações. Então, eu começo trabalhando a descrição de como ele se sente, ou se sentiu com relação a essa situação específica, né? E aí eu vou trabalhando com uma situação ideal e o real. Como é que ele gostaria de ter agido naquela época, na adolescência? Como é que ele imagina que as pessoas percebem, né, ou perceberam essa sua, né, essa situação específica da vida dele? Como é que ele gostaria que as pessoas tivessem visto? Como é que ele gostaria de agir? Ou seja, eu vou colocando ele o máximo que eu posso perto dessa experiência do fazer diferente, né? E aí,
quando eu crio, né, esse ambiente favorável e permissível e saudável, a pessoa se sente à vontade para se experimentar no contexto terapêutico em situações diversas ao que ele já viveu. Né? Então, o fazer diferente, como é que você imagina que se sentiria se fizesse assim? Como você se sente diante de tomar uma atitude diferente da que você tomou? Como é que as pessoas vão te observar? E aí ele vai dizer, ó, as pessoas vão me observar, vão dizer que eu tô doido, né? O que sou egoísta. E como é que você se sente diante do fato das pessoas te considerarem egoísta, né? Quando você está cuidando realmente de você. Então, é um sempre retornar para si e sempre buscar intervir de forma que a pessoa retorne, né, a essas experiências, se coloque em lugares diferentes, que não aquele que ele já esteve, e como é que ele sente com relação a isso. A partir daí, a pessoa começa por si só, né, e com a nossa ajuda, claro, a buscar formas, né, de lidar com aquela situação, mesmo em situações que não são tão favoráveis. Então, ele pensa que tomar uma decisão específica vai desagradar o pai e a mãe. Beleza, vai desagradar, mas ele está disposto a fazer isso. E como é que ele vai lidar com esse desagrado, né, com esse desamor, com essa não aceitação social e cultural e tudo mais? Inicialmente, eu penso isso, né? Eu não sei se você quer concluir ou a gente pode dialogar mais sobre isso. Entendi, Tá dando para me ouvir? Sim? Faz muito sentido para mim aquilo que você trouxe de caminhar junto com o cliente, né? Porque talvez a minha postura estivesse na espera, né? De esperar que ele se movimentasse, né? Mas aí agora, com a tua reflexão, me veio essa ideia de caminhar junto com ele, assim, que você falou, né? Segurar na mão e mergulhar. Então, faz muito sentido. Obrigada. Sim, sim, é isso mesmo. E entender que o ritmo do processo é ele que dá, né? Eu posso devolver para ele ou colocar minha percepção de alguma forma de que o processo, de como eu estou percebendo o processo. Então, por exemplo, em algumas situações em que o cliente ele traz, ele se encontra fixado, né, em determinado aspecto, eu acolho isso, né, até um ponto que eu percebo que essa fixação reflete o jeito dele ser no mundo, né? Então, e aí eu devolvo isso para ele. Eu digo, eu percebo que você, nas 3 últimas sessões, você só tem falado sobre esse aspecto, tal, sobre seu pai, sua mãe. Como é que está para ti, né? Então, de que forma isso também se reflete, né, no teu modo de ser, na vida, né, para além dessa relação com o pai, com a mãe. Então, as minhas percepções, elas têm que caminhar também no ritmo dele, né? As minhas intervenções, elas vão vir a partir do que ele traz, né? Ou seja, daquele momento, do aqui e agora, daquilo que está se apresentando na relação. E eu tenho que comunicar isso para ele, né? Como eu falei, apresentei na minha fala. Eu tenho que deixar isso para ele, porque se é uma relação, a minha percepção, ela importa. Né? E aí eu tenho que ter muito cuidado para que essa percepção ela não seja uma percepção valorativa, de julgamento, né, ou de avaliação. Uma das coisas que eu ressalto muito com meus supervisionandos é assim, a minha intervenção, antes de eu fazer uma intervenção, eu tenho que me perguntar, isso começa a acontecer naturalmente, quando a gente já tem certa experiência. Essa pergunta, ela é uma pergunta no nível da curiosidade, ou ela é uma pergunta que vai contribuir para o processo terapêutico? Sabe? Isso é muito comum nos terapeutas iniciantes. Assim, às vezes a gente pergunta por curiosidade, mas aquela pergunta ela não vai ter uma importância, né, uma relevância no processo terapêutico. Então, as minhas intervenções elas têm que ser nesse sentido, né? Inclusive, assim, de você se sentir entediado naquele processo, né, com aquele cliente especificamente. Então, de que forma eu posso comunicar a ele que a fala dele tem sido repetitiva, que ele não tem saído do lugar,
né? Sem precisar dizer para ele que eu estou entediada com a fala dele. Eu tenho que estar consciente que estou entediada, entende? Então, assim, eu fico, meu Deus do céu, né? O que é que nesse cliente está me deixando assim tão sonolenta, né? Tão entediada, que eu estou doida que a sessão acabe. A pergunta que eu tenho que fazer é essa. Primeiro, o que é que do que ele traz está refletindo em mim, né? Está reverberando em mim, se isso é coisa minha ou é dele, se é conteúdo meu ou dele, né? E aí, se eu tiver a resposta que é meu, eu tenho que buscar ajuda. Mas se é dele, como é que eu vou colocar isso na relação para que ele perceba que a fala dele tem sido repetitiva, que ele está andando em círculos, que ele não está caminhando, né? Que o movimento dele tem sido de repetição, né? E o que é que ele pode fazer a partir daí? Então, eu vou comunicar, né? Eu coloco. Você percebe que nessas 3 últimas sessões você tem falado muito sobre isso, né? O que é que você pensa do que eu estou falando? E o cuidado que eu tenho que ter também, de sempre que eu fizer uma intervenção, eu deixar claro que aquilo é a minha percepção. Não necessariamente que aquilo é uma verdade absoluta ou que aquilo vai fazer sentido para a pessoa, para o meu cliente, né? Por isso que eu tenho, antes de colocar, eu tenho que reforçar, né? Ó, é uma percepção minha, ou então, veja se faz sentido o que eu vou falar, ou eu percebo, né? É o que me parece. Então, sempre eu uso essas confirmações de que ele tenha claro que aquilo é a minha percepção e eu posso estar errada, porque eu estou vendo, né, aquilo que se mostra da minha perspectiva. Então, muitas vezes o que eu falo, né, as minhas percepções, o cliente diz, não é isso. Aí eu digo, pois me explica melhor, me fala melhor, descreve melhor para mim como é, né, para eu te compreender melhor. Porque o objetivo, na verdade, é essa compreensão, né? E muitas vezes é difícil para o cliente entender isso, que a gente muitas vezes não vai explicar o que ele busca, né, ali naquele momento, naquele encontro, pagando a gente, né, que ele não vai explicar, mas que ele vai, provavelmente, e o meu caminho, o meu movimento, o meu objetivo é que ele vá nesse sentido, de que ele vá se compreender e, a partir daí, ele mesmo encontrar os caminhos, né, da vida dele. E não existe esse processo, esse momento 100% do processo em que eu digo, o cliente está show, está 100% resolvido. Não. Às vezes eu solto, né, a gente solta com medo, mas vai com medo mesmo, né? Porque eu tenho que confiar que ele vai conseguir ir sozinho. Se não conseguir, eu estarei lá, esperando novamente. Oi, mais alguma? Aline, tudo bem, né? Tudo ótimo. Muito obrigada. Nada, segue. Magali agora. Pode ligar o microfone. Oi, tá me ouvindo? Sim, Magali. Então, a minha dúvida é em relação a técnicas, né? Porque, assim, no consultório, às vezes chegam clientes que já vêm de outras terapias, com outras abordagens, e eles questionam muito a questão de não aplicar testes, né? De eu não trabalhar com testes e deles quererem muito, né? Que se tenha um diagnóstico, que se encontre uma patologia, né? Desse cliente. Então, assim, eu queria saber de você se você também, né, se você passa por isso também, e como agir nessa explicação, que para mim, como eu estou, assim, há 1 ano, mais ou menos, com a clínica, eu encontro muito esses clientes que trazem essa dúvida, né, de quererem uma patologia e quererem que aplique testes, como agir, como falar com esses clientes nesse momento. Uhum. Eu penso que uma coisa muito importante, Magali, é saber como é que você está nesse lugar de psicólogo que não aplica teste, sabe? Se você está confortável nisso. Porque eu preciso, né, estar imbuída desse sentimento de que eu, particularmente, para mim não é necessária a aplicação de teste, não é necessário um diagnóstico de um transtorno específico, né? Para você ter uma ideia, eu oriento meus supervisionandos a eles não olharem encaminhamento ou laudo antes de atender,
Porque isso começa a engessar o nosso olhar. Se a gente não tiver cuidado, o nosso olhar ele é contaminado por um número do CID. Se eu vou atender e eu vejo o encaminhamento que a pessoa tem transtorno bipolar, a minha prática vai ser toda para confirmar esse transtorno bipolar que o psiquiatra me mandou. Tá entendendo? E aí, assim, eu tenho muito cuidado com isso. Porque eu penso que o ser humano vai além dessas classificações. E quando eu me limito a essas classificações, o meu olhar, ele fica reduzido. E eu deixo de perceber a pessoa para além daquele transtorno, entende? Então, assim, isso é uma coisa, né? A outra é, como eu estou muito confortável com essa ideia, né, com essa lógica de que não é necessário essa avaliação de classificação e que a pessoa é além disso, para mim fica tranquilo explicar para o meu cliente que eu não trabalho, né, nessa perspectiva, e aí eu sou bem clara. Hoje, mais do que nunca, né, vamos começar do começo, eu com a minha experiência, eu tenho percebido que é importante, no começo de uma relação terapêutica, eu explicar o que é uma terapia. Eu, de Janira, estou trabalhando assim agora. Eu pergunto, você sabe o que é terapia, o que é psicoterapia? Eu parto do que a pessoa sabe, né? Por quê? Hoje, diante da facilidade de informações pela internet e tudo, muitas pessoas já chegam ao consultório já sabendo o que é abordagem, o que é abordagem humanista, o que é ACP, o que é psicanálise, né? E algumas chegam com a perspectiva de que vai ter uma cura, né? De que vai ter uma solução imediata para os seus problemas. E aí eu explico o que é o processo psicoterapêutico, que ali eu não vou dar, e aí eu sou bem clara com isso, eu digo, olha, eu não vou dar respostas, eu não vou te dar conselhos, né? O meu trabalho vai ser no sentido de te ajudar a você elaborar essas questões e a partir daí você tomar as decisões da sua vida. E que eu não entendo que ele tem um problema que precisa ser curado, mas que ele precisa se desenvolver como pessoa. Eu sou bem clara, assim, didática mesmo. E que o meu trabalho vai ser nesse sentido. E aí, Magali, eu deixo a pessoa muito à vontade para ela aceitar ou não essa minha proposta. Tá entendendo? Então eu digo, é isso, eu trabalho nessa perspectiva, é nisso que eu acredito. Eu acredito que qualquer pessoa, ela tem a possibilidade de crescer, de evoluir, de superar, se forem dadas essas condições mínimas, né, dentro das suas possibilidades. E eu penso que o trabalho com você, eu falando com o meu cliente, né, deve ser feito nesse contexto, né, nessa minha crença, e eu vou fazer o possível para te ajudar. Então, eu abro o jogo logo de cara, e como é uma relação, pode ser que ele diga, não, Djanira, não é isso que eu quero. Entendeu? E eu tenho que estar bem com isso, né? Eu tenho que estar com a minha terapia em dia para saber que não é nada pessoal. Mas que a pessoa pode estar querendo alguma coisa que eu não estou disponível para dar. Né? Que ela pode estar com expectativa que seja diferente da minha linha de trabalho, aquela que eu acredito, aquela que eu me sinto bem, porque eu preciso estar bem com aquilo que eu estou desenvolvendo, realizando, porque senão fica como uma roupa que você veste, aí fica curta demais, você puxa aqui, você não fica à vontade. Então, quando eu estou à vontade nesse lugar, eu digo, olha, é assim que eu trabalho, é nisso que eu acredito, e eu vou estar, caso a gente inicie essa relação, eu vou estar aqui disponível para você durante o dia tal, durante 50 minutos, para te ajudar, no que eu puder. Mas eu não trabalho nessa outra perspectiva, entende? Então, assim, eu acho que é digno, é honesto com o nosso cliente quando a gente faz isso. Sabe? Porque muitas vezes você fica com aquela coisa subliminar de dizer, não, eu não vou aplicar, né? Não vou fazer, não vou dar resposta, não vou dar conselho e tal, mas deixa que ele percebe isso. Mas às vezes não é o que a pessoa quer. E aí, se a pessoa não quer, eu posso encaminhá-la para outro, né? Ou para outro profissional, ou para outro tipo de serviço. Mas assim, eu deixo claro isso nos nossos primeiros encontros. Não sei se eu esclareci. Mas esclareceu sim, é que no caso, em outros cursos que eu já fiz também, foi pontuado a questão até do CRP estar visitando o consultório e pedir os materiais, né, os documentos do cliente. O registro.
Sim, dos registros, e de não haver testes aplicados e tal. Então, assim, isso me preocupou bastante nesse último curso que eu fiz, da necessidade do terapeuta ter esse material, de aplicar os testes, de ter um diagnóstico. Mas, assim, o que eu entendo é que o CRP, se ele chegar numa fiscalização, ele vai pedir o registro dos atendimentos, né? Sim, correto. Que é aquele material sigiloso, não necessariamente vai exigir a aplicação de teste. Se você trabalha na perspectiva da avaliação psicológica, do psicodiagnóstico, sim, isso sim. Mas na psicoterapia, isso não é exigido, tá? Tá, correto, perfeito. Obrigada, viu? Nada. Mais alguém, gente? Magali, tudo bem, né? Magali? Certo. Mais alguém tem alguma dúvida? Querer tirar? É só ligar o microfone e falar. Ninguém? Então, seguimos, Dija. Tá fechado? Oi, pronto, voltamos, então. Então, gente, assim, eu acredito que a gente já avançou muito no que eu tinha organizado para falar com vocês, né? Então, eu penso que esse último momento vai ser mais de encerramento da minha fala, do que eu tinha... Oi? Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Tá, né? A organização do que eu tinha planejado para a gente. E aí eu vou fazer essa finalização e queria que vocês se colocassem mais no final, talvez a gente possa aproveitar esse último momento mais como uma troca, né, que vocês colocassem um posicionamento de vocês, né, ou alguma necessidade de esclarecimento, tá? Então, continuando, né, com os objetivos do processo terapêutico, que o cliente chega com essa pergunta, né, com esse estado de afastamento das suas reais necessidades, de distanciamento daquilo que ele realmente é, né, e vai, né, nesse movimento, nesse estado processual, se tornando cada vez mais consciente tanto das exigências sociais, familiares, culturais, quanto das suas próprias exigências fisiológicas, organísticas, né? E aí ele vai se aproximando, né, das suas reais necessidades, e isso talvez seja a expressão, né, do que seja atingir o objetivo no processo terapêutico, né, que é chegar a esse momento que não é, mais uma vez, não é um estado, uma situação específica, mas um processo também, quando existe o atingimento, né, desse objetivo, o alcance desse objetivo, a gente tem que ter bem claro para a gente, enquanto terapeuta, e deixar claro para o outro também, para o cliente, que não necessariamente se chegou ao final, né? Talvez se tenha chegado ao início de um novo processo, que é o processo da pessoa caminhar com as próprias pernas mesmo, né? E arcar, saber da responsabilidade de suas escolhas, de seus atos, de suas ações. Isso de uma forma de amadurecimento, de maturidade emocional, psicológica, né? Sabendo que altos e baixos virão e que esse processo ele nunca acaba, né? Só acaba quando a gente morre. Então, essa consciência mesmo de que é possível que a pessoa venha a precisar novamente, que ela pode encontrar outros recursos além da terapia, né? Eu penso que uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que a gente não consegue resolver tudo, né? E que nem toda demanda é para a gente, que nem todo cliente é para a gente. Ontem mesmo, eu em consultório, né, eu atendi uma pessoa que eu tinha a fantasia, né, eu imaginava que a demanda dela ia ser uma demanda
específica, como depressão pós-parto, e ela me trouxe, né, uma queixa completamente diferente daquilo que o parente que tinha, né, contratado o serviço, falado comigo inicialmente, tinha comentado comigo. E eu tive que me preparar, né, para lidar com uma demanda que para mim era nova, né, depois de tanto tempo de atendimento, de atuação clínica, e tive que ficar muito atenta a mim, para as minhas reações, inclusive para as minhas expressões faciais, para as minhas demonstrações, de como eu estava recebendo aquilo, né? É uma coisa que cada um de nós, eu acredito que precisa ter muita atenção, né? É a forma como isso reflete em mim e a forma como eu comunico isso ao cliente. Não somente pela minha fala, mas pelo direcionamento do meu corpo, pela disposição, né, do meu olhar para estar com ele naquele momento. E aí, por um momento, eu fiquei me questionando se eu vou ter condições de lidar com essa demanda específica e vou procurar uma supervisão, né, para me ajudar. Eu vou apresentar os meus anseios, né, as minhas inquietudes iniciais diante dessa demanda e, além disso, levar para a terapia, né, então eu preciso estar todo tempo atenta, né, a isso, como isso reflete em mim. Mais uma vez, por quê? Porque é uma relação, né? É uma relação de alguém que precisa de ajuda e de alguém que precisa estar disponível para ajudar. E nem sempre a gente está, nem sempre a gente tem essa estrutura interna, né, pronta para lidar com qualquer demanda ou com todas as demandas, e a gente tem que ter consciência disso, porque para além disso tudo que a gente está falando, ou antes disso tudo, tem alguém que precisa ser respeitado, né, no seu sofrimento. E alguém que, por mais que eu diga que eu não estou nesse lugar de saber e de poder, ela me coloca nesse lugar, né? Ela me coloca no lugar de alguém que vai ajudar, né? É uma relação de ajuda. Alguém está precisando de ajuda e alguém que vai ajudar. Então, eu tenho que ter muitas vezes a humildade de dizer, né? De refletir. Será que eu dou conta disso? Né? Como vai ser estar nessa relação com o outro diante dessa demanda específica? Né? Eu vou conseguir lidar com os conteúdos que isso reflete em mim, a ponto de poder ajudar outra pessoa? Né? Então, essa pergunta ela tem que estar sempre presente. Né? E que, da mesma forma como a gente não deve, né, ou não é interessante a gente ficar ou manter um paciente ou começar um processo que a gente considere que não esteja progredindo, né, ou não esteja ajudando o cliente de forma suficiente, eu também não posso desistir nas primeiras tentativas, né, ou seja, eu não posso, essa demanda específica, né, mexe muito comigo, então eu não vou ficar com esse paciente, não, a gente tem que tentar, né, a gente tem que buscar supervisão, né, levar para a terapia aquilo que reflete nós pessoalmente, para a partir daí, né, depois de tentativas, né, eu não posso desistir de primeira, aquela pessoa ela está precisando de ajuda, ela me procurou, eu não posso, diante da minha crença de que eu não sei lidar com aquela demanda, eu não consigo lidar adequadamente, eu já encaminhar o paciente, dizer que não posso, não, eu tenho que tentar e eu tenho que tentar, né? Até o momento em que eu realmente identifico que não dá para mim, que eu não vou conseguir ajudá-lo, e aí eu posso partir para o encaminhamento, tá? Porque mesmo quando a gente erra, a gente acerta, né? Eu não sei como é que vocês vão receber isso, mas assim, até as tentativas de ajudar, elas são construtivas, né? Até aquele processo terapêutico que você considera que não deu certo, ele deu certo para aquela pessoa. De alguma forma foi um encontro, foi uma relação, né? Mesmo que você não tenha contribuído muito, sei lá, né? De repente com alguma dificuldade pessoal específica, ou própria demanda do cliente, mas foi uma construção, a pessoa se construiu, né? Enquanto esteve na relação com você. Então, somos
construtores, né, desse processo de psicoterapia. É claro que a gente tem que ter um cuidado grande, porque nós estamos lidando com o outro, né, com alguém que está em sofrimento. A gente tem que ter esse cuidado, mas a gente também tem que ter cuidado conosco e um olhar de que eu também estou em construção enquanto psicoterapeuta, né? Eu sempre vou ser psicoterapeuta em formação, eu sempre vou ser esse que vai, a cada encontro que eu tenho, eu vou me construindo, eu vou me refazendo, né? Eu vou aprendendo formas diferentes de lidar com o sofrimento da pessoa, eu vou aprendendo formas diferentes de lidar com as minhas expressões, com as minhas percepções, eu vou refinando nessas percepções, e aí a gente vai caminhando, né? Entendendo também que existem os sucessos e os insucessos também na terapia, e que não necessariamente se diz respeito a mim, às vezes diz respeito ao momento do cliente, que não era o momento propício, né, ou ele não estava disponível o suficiente, ele não estava investindo o suficiente no processo, mas que de alguma forma ele vai encontrar o seu caminho, seja comigo, seja com outra pessoa, ou seja em outro recurso, que não o processo psicoterapêutico. Eu acredito que eu concluí, e aí se alguém tiver alguma colocação, eu estou aqui disponível, né? Mesmo para algo que eu não tenha citado aqui.